Olá, sejam bem-vindos à roda de conversa Educação, Diversidade e Inclusão. A Prefeitura Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Divisão de Educação e Diversidade, em continuidade ao seu papel de aprimorar a política educacional de formação para as escolas da rede municipal de ensino, promove a roda de conversa intitulada Educação, Diversidade e Inclusão, objetivando dialogar sobre as ações educacionais inclusivas voltadas à diversidade em tempos de pandemia. Convidamos para fazer uso da palavra a professora mestra Magali Luzio, chefe da Divisão em Educação e Diversidade na Secretaria Municipal de Educação. Com a última e quinta roda de conversa com o tema Questões Afrodescendentes, com a professora doutora Thaís de Souza Reis, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com as mediadoras, professora especialista Vânia Batista Duarte, da Escola Estadual Antônio Delfino Pereira, e a professora mestra Magali Luzio. Nós, da Divisão Educação e Diversidade, prosseguimos agora com mais uma roda de conversa. Nessa roda de conversa é com a professora Thaís de Souza Reis, que é psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, professora do curso de psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, também na UFMS. Vai falar sobre a efetivação da Lei 10.639, no ano de 2003, no Mato Grosso do Sul. Nesta, pretende-se abordar o cumprimento dessa lei, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Serão abordados os esforços empreendidos até o momento e quais ações ainda precisam se concretizar. Será ressaltada a importância da parceria escola-universidade para a plena efetivação da lei. A professora Vânia Duarte, graduada em História, é nossa mediadora também. Ela é graduada em História, com licenciatura e bacharelado, e em Pedagogia, especialização em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça. Atualmente está coordenadora pedagógica na Escola Estadual Antônio Delfino Pereira, vice-coordenadora do Grupo de Mulheres Negras em Ação à Comunidade Quilombola Tia Eva, membro do Grupo TES e da Associação dos Descendentes de Tia Eva, conselheira municipal dos Direitos do Negro na cidade de Campo Grande, MS. Por favor, professora, a senhora está com a palavra, né? Obrigada, Magali. Olá a todas as pessoas. Eu vou falar um pouquinho então sobre a lei, né, o cumprimento da lei aqui no Mato Grosso do Sul. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar de onde eu estou falando, né? Eu sou psicóloga, a Magali já anunciou, doutora em psicologia e também professora no curso de psicologia. E eu estou falando sobre isso porque, em geral, essa é uma discussão que a gente vê muito sendo realizada por educadores, educadoras, né, principalmente, pedagogas, mas também educadores de um modo geral da educação básica. E eu acho importante dizer que, além de ser uma professora do curso de psicologia que trabalha na interface com a educação, eu queria também ressaltar a necessidade, né, Magali, da gente ter profissionais de várias áreas trabalhando com esse tema. Então, esse tem que ser um compromisso de todos os profissionais, de todas as áreas, e não só da área da educação. Então, por isso que eu quis aqui trazer e ressaltar de onde eu falo, né, qual que é a minha afinidade com o tema.
falando das leis, na verdade a gente tem a Lei 10.639 de 2003, a gente fala assim, né, o movimento negro costuma falar 10.639 para marcar essa conquista, mas nós temos a Lei 11.645 que alterou também essa lei e que incluiu as questões indígenas também. Então, o que essas duas leis em conjunto elas fazem? Né? Elas alteraram a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, e elas tornam obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica. Né? Então, esse é um ponto muito importante. E o que seria ensinar história e cultura? Vou me ater mais à história e cultura afro-brasileira, né? Vou falar mais das questões raciais negras. O que seria, então, ensinar história e cultura afro-brasileira? Entre outras coisas, é o estudo da história da África e dos africanos, estudar a luta dos negros no Brasil, estudar a cultura negra brasileira e a contribuição do povo brasileiro na construção do Brasil, né? Então, na área social, econômica, política, e não só as nossas contribuições culturais, que em geral são as mais destacadas. Professora, né? A gente vê mais esse estudo voltado mais para as disciplinas de história e arte. Isso, né? isso. Mas como que a senhora vê assim no contexto todo escolar, todos, né, das outras áreas também tem a sua participação, né, no estudo das populações? Sim, com certeza. A lei, né, inclusive, ela diz que esses conteúdos eles precisam ser trabalhados em todo o currículo. Especificamente, tem aí um destaque para as áreas de história, de artes, até para as linguagens, né, principalmente a literatura, mas esse é um conteúdo que tem que ser trabalhado em todo o currículo escolar. Então, o ideal é que se fosse feito um trabalho conjunto, para que trabalhasse em geografia, em história, língua portuguesa, matemática. Então, todos esses conteúdos podem ser trabalhados, né, levando em consideração a população negra, o que foi produzido de conhecimento pela população africana e pela população negra na África e fora dela. Thaís, traz a questão do trabalho cotidiano, né? Então é no cotidiano do espaço escolar em todos os componentes curriculares. Né? Então, algumas pessoas ainda têm essa ideia que é a ênfase maior para trabalhar em história, literatura e artes, mas não, é no cotidiano escolar, em todos os componentes curriculares. A lei ela está presente, professores receberam em alguns momentos formações para trabalhar a questão da lei e sempre evidenciando que no cotidiano escolar, todos os componentes curriculares, né? E aí anteriormente você falou da questão do marco que o movimento negro traz de nós falarmos a Lei 10.639, né? Nós falamos por conta de ser um processo de luta e conquista, né? Então o movimento negro ele esteve à frente dessa luta, foi um processo moroso, uma luta muito forte para que tivéssemos essa lei e que foi assinada no ano de 2003 e estamos nesse processo ainda da ampla efetivação da lei no Brasil, não só no contexto de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, mas no contexto de Brasil. Contexto nacional, exatamente. Professora, só voltando um pouquinho, quando vocês estão colocando trabalhar em todas as disciplinas, né, o trabalho da lei, funcionaria assim então como um tema transversal? Isso. Um tema transversal, acho que a Vânia vai conseguir falar melhor sobre isso, mas que pode ser tratado. Então, um texto na aula de língua portuguesa que vai ser trabalhado, ou um texto de uma autora ou de um autor negro, ou que trate dessas questões. Onde o aluno negro, ele vê retratado, pertencente ao grupo, de ele e a sua família. Isso. Onde esteja. E aonde eu, aluno branco, eu estou olhando o meu colega pertencendo ao grupo ali negro. Estou vendo o meu colega. Então, até a questão de respeito eu vejo que é maior. E quando eu vejo que ele não é tratado na escola, nem nos livros didáticos, ele não aparece, a criança automaticamente também vai colocando, né? Não sei se é isso, professora, né? Então eu vejo esse pertencer ao grupo é um trabalho também a ser feito. Evidenciar
as ações, as contribuições da população negra e africana na formação de nosso país. Então, em matemática, o que nós temos que vem da origem africana? Né? Na língua portuguesa, nós sabemos que a nossa língua ela tem elementos da cultura africana, dos povos africanos que foram trazidos para o nosso país. E nós falamos e muitas vezes nós nem evidenciamos que é de origem africana. Então, muitas vezes a gente se pega em trabalhando apenas com textos. Mas não, eu posso extrair coisas que estão no nosso cotidiano para evidenciar a população negra ali no contexto da educação. Porque a criança, se ela não se vê, ou então se ela vê sempre aquela imagem da pessoa negra associada à escravização, que tipo de desenvolvimento essa criança vai ter? Né? Que tipo de aproximação ela vai ter também com as suas origens, com a sua identidade negra? Né? Então a gente precisa começar a resgatar essas questões cotidianas que a Vânia está trazendo, e isso tem que estar na escola. As obras de Debré mesmo, né? A gente vê muito retratado só a questão do negro, né, escravizado, o cotidiano negro, mas o cotidiano negro, quando ele pintou naquela época, era aquele. Eu posso ressignificar tudo isso que está posto na nossa sociedade, não é ignorar, eu tenho que ressignificar, trazer o contexto que essa obra foi produzida, né, os interesses também com essas obras, com leituras, textos e tudo mais, trazer para o espaço escolar. Então é dessa maneira que a gente tem que trabalhar em todo o currículo, né? E não ficar preso simplesmente, senão fica uma coisa muito engessada, né? Então só se fala disso na aula de história. Na verdade não, os conteúdos escolares eles precisam estar em interação, né? E aí eu trago aqui uma pesquisa da professora Eugênia, né, Marques e Silva, de 2020. Então ela saiu recentemente, embora os dados sejam de alguns anos anteriores, que vai falar um pouquinho, é uma pesquisa que foi realizada aqui no estado para contar um pouco sobre como que a lei tem sido efetivada aqui no estado, né? Entrevista com professores, então participaram professores de 1º a 9º ano, gestores, coordenadores de 179 escolas estaduais de 63 municípios aqui do Mato Grosso do Sul. Essas entrevistas foram realizadas entre abril de 2013 e junho de 2015, então ela já tem aí um certo tempo, mas isso tem a ver com o processo de publicação também no Brasil, que acaba levando, né, algum tempo para que as publicações sejam, né, elas saiam. E foram respondidos 572 questionários, então uma pesquisa bastante abrangente, né? Então eu já vou trazendo a pergunta e mais ou menos foram as respostas. Então, diante da pergunta, você considera que há preconceito e discriminação étnico-racial no Brasil? De uma forma geral, os 83% das pessoas que responderam acreditam que o Brasil é palco de preconceito, discriminação étnico-racial e sociocultural, mas a gente ainda tem aí dos respondentes, entre 5% e 6% que não tem uma opinião formada sobre isso, né? Então, a gente tem um índice alto de pessoas que reconhecem essa discriminação, esse preconceito racial, racismo, mas é muito importante a gente entender que simplesmente reconhecer que ele existe não é o primeiro passo, é super importante, mas isso não garante que essas pessoas não vão reproduzir, ter comportamentos racistas, né? E a gente já tem um número relativamente grande de pessoas que não têm uma opinião, né? Então não sabem, e são profissionais da educação, então isso precisa ser ressaltado. Alguns exemplos de resposta. Então, racismo não existe, porque o racismo é comentado para as pessoas de cor negra, índio, japonês, e afinal o branco é quem mais sofre com racismo. Para mim, é o que está sendo mais discriminado. Então, esse é um tipo de resposta de um profissional que está trabalhando na educação, né? E a gente vê aí uma certa compreensão, na verdade. O racismo, ele atinge as pessoas não brancas da sociedade. Aqui a gente está falando especificamente da população negra, né? Então, um desentendimento aí de como funcionam as relações raciais no nosso país. Um outro, raça, cor, não existe. O que existe são pessoas que se acham diferentes no ponto de vista intelectual e também no ponto de vista financeiro. Ninguém é incapaz para não conseguir o que quer.
De fato, né, concordo que ninguém é incapaz de conseguir algumas coisas, mas são em função da sua raça, da sua cor, mas são necessárias algumas condições, né, e dentre elas que essas discussões sejam realizadas na escola, discussão sobre raça. E quando há negação da existência do racismo, é preocupante, porque há uma negação de toda a situação de desigualdade que a população negra sofre no contexto histórico do nosso país. Então, se eu estou negando que existe o racismo, eu estou negando que existe toda a desigualdade. Então, essas questões elas precisam ser discutidas, debatidas, dialogadas e evidenciadas também. Porque muitas vezes não são pessoas mal intencionadas, mas são por desconhecimento, ou pelo conhecimento raso que elas acabam tendo, pelas defesas das suas ideologias e tudo mais, repetição de comportamento. Então, isso só vem a afirmar que nós precisamos dialogar mais sobre essas temáticas na nossa sociedade e no espaço escolar. Com certeza. Você já presenciou alguma situação de preconceito ou discriminação no ambiente escolar? 39% afirmaram que nunca presenciaram, mas 61% das pessoas responderam já ter presenciado algum tipo de discriminação racial no ambiente escolar. Então é um número alto, né? E isso reforça o que a Vânia disse sobre a necessidade de continuar esse debate dentro das escolas. Traz outro elemento, que é a questão do racismo estrutural, né? Que ele vem acontecendo na nossa sociedade há tanto tempo que algumas pessoas não identificam como uma prática de racismo, né? Porque está ali, naturaliza a questão e é uma prática racista, mas por conta de ser estrutural, não tem problema. Então, está naturalizado. Os próprios negros, meus descendentes, afrodescendentes, né? Não percebe esse racismo, não sente que é racista. E aí a gente pode colocar como exemplo a questão de piadinhas. Sim, ele né? tá como que uma coisa natural, ele sempre ouviu aquilo, ele cresceu ouvindo aquilo, todo mundo fala. Ele até começa a brincar também com a situação. Mas aí quando a gente para refletir, peraí, isso está colocado de uma maneira que é racismo. No ambiente escolar tem muita discussão sobre o bullying, né? Não é bullying, isso é normal. Não, né? O bullying, na verdade, ele está motivado pelos preconceitos que as pessoas têm. Então a gente precisa dar os nomes também, não esse racismo. Só que a questão do preconceito negro, eu vejo assim, bem acentuada, bem assim, reforça, né? Aparece, se torna nítido. Porque ele discrimina e ele segrega, né? Separa e impossibilita a ascensão desse negro em qualquer espaço que ele estiver. Sim. Essa fala, por exemplo, é bastante interessante, né? Um exemplo de resposta. Na nossa escola, compartilhamos de um ambiente muito agradável, onde diferenças não existem. E eu, como educadora e mediadora de conhecimentos, tenho uma excelente relação com os alunos e com meus companheiros de trabalho, sem nenhum preconceito, seja racial, social. Então, as diferenças, elas existem, né? Então, não dá pra gente negar que existem diferenças. O que não dá para existir é um tratamento de discriminação negativo em relação às pessoas, né? Mas as diferenças existem, elas precisam ser observadas e as pessoas precisam ser tratadas também em função dessas diferenças, muitas vezes. E é muito difícil a gente dizer estar num ambiente que não tem preconceito racial, social, né? Nós vivemos numa sociedade que é racista. Então, nós vamos sim reproduzir, no caso de pessoas negras, reproduzir comportamentos que são considerados racistas e as pessoas, de modo geral, vão ter comportamentos considerados racistas. A gente precisa ir se desconstruindo, fazer assim, é um trabalho diário, né? Não apresentar esses comportamentos. Trabalho de construção. Sim. Até pelo próprio negro, ele se fazer respeitado, né? Porque muitas vezes ele não tem esse conhecimento e eles recuam, se retraem. Mas isso... E esse conhecimento faz com que eles se valorizem, né? Passa pela questão da identidade, né? Identidade étnico-racial, quem eu sou, né? E a escola tem um papel muito importante, porque como que ela trabalha o negro dentro do ambiente escolar?
né? Nós falamos da história. Como que é visto a população negra no ambiente escolar? É só no 13 de maio? É só que ele foi escravizado um dia e sumiu de todo, de toda a história do Brasil? Depois da alforria acabou, né? E essa libertação que hoje nós fazemos uma releitura, uma ressignificação, que ela foi inconclusa, porque ela não concedeu direitos à população negra. E um desses direitos negados foi a educação, que proibia com que negros estudassem, né, fossem para as escolas. Você tem conhecimento sobre a educação das relações étnico-raciais? Essa foi uma das perguntas. 62% sim, e não 4%. Né? E aí tem outras respostas que ficam aí no meio do caminho. Então, 62% é um índice bom, mas a gente ainda precisa melhorar. E ainda tem um 4% que dentro do universo educacional ainda é considerado um universo grande. A gente pensar que são professores, gestores, né, coordenadores pedagógicos. Então, são pessoas que estão tomando decisões. Então, esse é um número também que a gente precisa considerar. Se considera a temática necessária no currículo escolar, a gente tem 92% que dizem considerar necessário, mas tem 4% também que consideram não ser necessário, né? Esse é um dado também bastante interessante e que a gente precisa, então, indica a necessidade de fazer essa discussão constantemente. E aí, um exemplo de resposta: os alunos precisam ser preparados para aceitar as diversidades étnico-racial, somente assim serão capazes de respeitar uns aos outros. O professor deve promover momentos de reflexão e conhecimento étnico-racial através de debates contextualizados. Né? Então, aí um exemplo de atitude a ser tomada, né? de maneiras de se trabalhar dentro da escola. Aí aqui é uma pergunta que envolve, na verdade, quer saber se a pessoa conhece relatos de preconceito, de discriminação contra alunos, professores, né, outros trabalhadores da escola, que sejam devidos à cor da pele. Né? E aí 34% das pessoas entrevistadas identificaram, sim, que no caso da discriminação contra a criança, a cor da pele é um fator determinante nessa discriminação. Né? Então a gente não tem como dizer que não é racismo. Então a gente tem... Enquanto a professora negra, as crianças também manifestam? Essa pesquisa não tratou exatamente disso. Não sei se a Vânia tem mais... Não, a pesquisa não tratou porque ela falou com a maioria com os professores, o gestor, a coordenação da escola. Mas a gente sabe que existe. Né? A gente sabe... Aquele aluno que também discrimina professora por ser negra. Sim. Né? Os estereótipos que já são formulados, e isso, como é uma reprodução, né, isso também acontece em relação ao professor. De não identificar, por exemplo, como professor, né, porque afinal de contas, a pessoa que está ensinando meu filho, né, essa pessoa negra, né, então isso acontece com bastante frequência. Se a pessoa considera que a escola trata de maneira adequada as relações referentes à diversidade étnico-racial, 79% consideram que sim, e a escola faz isso por meio de palestras, disponibilizando materiais para consulta e algumas atividades extracurriculares. Mas 10% acreditam que não e que é muito limitado, né? Por exemplo, tratando somente no 20 de novembro, né? No Dia da Consciência Negra. Então, tratando num único momento e não ao longo de todo o ano letivo. Conforme está ali na LDB, que é para trabalhar no cotidiano, e o 20 de novembro uma ação de culminância. Então, é preciso trabalhar o conteúdo ao longo de todo, não só ao longo de todo o currículo, mas também ao longo de todo o ano. A necessidade e importância de estarmos presentes na escola com esse assunto constantemente, né? Para o professor ter sempre aquela alerta, né? E a lei é obrigatória. Né? Acho que não só os professores, diretores precisam também ser sensibilizados para trabalhar a lei desde 1639. A gente sabe de ações exitosas de muitos professores, mas que alguns apontam não estarem recebendo o apoio da gestão para a realização
dessa prática mesmo, né, para a implementação da lei 10.639, que é LDB, na escola. Então a gente tem que trabalhar com todos. Essas formações têm que ser pensadas para gestores, coordenadores, todos que estão no ambiente escolar. Sim. E talvez até outros funcionários, né? Porque isso precisa ver aí. Desde quem recebe a criança. Acolhida, né? Acolhida, né? Com certeza, isso precisa ser pensado, né? Outro dado interessante, você conhece as leis federais 10.639 e 11.645, 57% disseram que sim, mas 34% disseram que não, né? E isso, a pesquisa foi realizada a partir de 2013, quando a lei 10.639 já estava completando 10 anos. Então é um índice bastante alto, 1/3 aí dos entrevistados que estão no âmbito da educação, né? Na sua opinião, as leis, elas são efetivamente implementadas? 59% acreditam que sim, 36% acreditam que não, né? É aquele exemplo que eu falei de que muitas vezes só acontece no dia da consciência negra. Então, um exemplo de resposta: a única vez que a escola fala alguma coisa sobre a população negra é no segundo semestre, quando é montado um painel com cartaz sobre consciência negra. Mas mesmo assim, toda vez é colocado fotos do negro como sendo escravizado. Não tem nada sobre o povo negro, além deles como escravos, né? Então é preciso aí desconstruir essa imagem que ainda é muito persistente, né, no ideário aí brasileiro. Então, tem outras maneiras de se representar. A população negra no Brasil ela é bastante gigante. Ela é, né, metade da população, mais de 50%. Mais. E aqui no Mato Grosso do Sul também, né? Acho que 43. Então, assim, bem próximo de metade da população também. Uma população grande. Então, assim, acho que o Estado está no caminho certo, tem discutido, né? Mas precisa manter, para melhorar aqueles dados, melhorar aquelas respostas. Claro que a pesquisa terminou em 2015, né? Os dados que a gente tem é um período de 5 anos. Espero que isso tenha melhorado, mas é necessário a manutenção dessas ações, a manutenção de formação continuada de professores, né, de participação de cursos específicos para gestores, para coordenador, diretor, professor e outros funcionários, né, da escola, dos servidores, enfim, palestra, grupo de estudo, atividades de extensão, pesquisa, né? E aí, nesse sentido, a universidade também pode auxiliar. Acho que essa parceria é muito produtiva lá na Universidade Federal. Nós temos o NEAB, o professor Eugênio e eu estamos na coordenação. E aí nós oferecemos, né, algumas atividades. A professora Eugênia está no mestrado, né, na pós-graduação. Então existe aí a possibilidade de professores, né, investigarem, fazerem pesquisas, enfim, sobre essa temática, mas tem outras ações também que a gente desenvolve que talvez possam colaborar, né? Então, eu destaco aqui, por exemplo, o projeto de extensão, rodas de conversa sobre cotas, que é com alunos do ensino médio, mas também pode se estender a professores, né? Que é uma ideia de conversar com a população sobre as cotas, né? Levar esse conhecimento. Muita gente não sabe muito bem como funcionam as cotas. Então, esse é um projeto. Nós tivemos essa experiência com cotas, né? Um concurso, né? Foi bastante proveitosa, né? E tivemos também que fazer uma formação, porque a gente pensa assim, é muito difícil, nós temos toda uma legislação que ampara, né, essas políticas, né, a questão das cotas no ambiente de trabalho, nas universidades, né, nos concursos. Além das leis, né? Tanto para entrar no ingresso na universidade, nos institutos federais, mas também para o concurso público, né, nos órgãos. E quando você fala dos cursos, né, das palestras, seja para o aluno do ensino médio ou ali do 9º ano, né, porque muitos não sabem que pode acessar as cotas, né, para o Instituto Federal, que ele pode sair ali do 9º ano e fazer o ensino médio no Instituto Federal, tem cotas, outros órgãos, até a Mirim estava com cotas também raciais, né, então são várias informações
que o estudante muitas vezes não tem, e que ele pode acessar essa cota que é um direito dele, né? Então essas palestras, esses diálogos em diferentes momentos, eles são importantes. Além disso, a possibilidade de seleção para mestrado e doutorado, né? E aí outros eventos que a gente tem promovido nesse momento específico de pandemia, algumas lives, enfim. Então, todas são maneiras, né, dos professores e dos profissionais da educação se informarem. E aí nós estamos abertos, né, para essas trocas, que são realmente muito importantes para nós. E imagino que também para vocês. Mais alguma coisa, professora Vânia? Eu acho que é isso. Eu vejo que essa roda de conversa, né, o que foi possível ser realizado nesse momento, nos momentos que vocês fizeram seminário, a sede, né, realizou o seminário presencial, né, a CEMED, e então esses diálogos eles têm que continuar acontecendo, né? Quando fala-se a negação do racismo, alguns pensam, a gente não precisa discutir isso. A gente não precisa saber disso, isso está superado. A gente sabe que não. No nosso cotidiano, a gente assiste um jornal, está sendo recorrente as práticas de racismo no nosso país. E muitas vezes está ao nosso lado, né? Então, nós temos sim que dialogar sobre essa temática. E se esse espaço é um espaço muito importante, né? A gente poder falar sobre isso, então eu me coloco sempre à disposição. A Vânia, eu sei que também está sempre, né, chamada para esses eventos. Isso, então o fato de vocês estarem proporcionando, eu acho que isso é muito importante e precisa continuar. Eu acho que é assim que a gente consegue ir cada vez mais disseminando essas informações. Até porque a gente está no momento que precisamos ser antirracistas, né? Não falar apenas que eu não concordo com o racismo, mas o que eu estou fazendo para combater esse racismo que existe na nossa sociedade? Então isso aqui também é uma forma de ação antirracista. Sim. Com certeza. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Eu quero agradecer só pela oportunidade de poder falar e é isso. Me colocar à disposição. Agradecer e também me colocar à disposição. Nós também agradecemos da Divisão de Educação e Diversidade, né? Muito nos envaidece, tá? O trabalho de vocês e poder sempre estar contribuindo com o nosso fazer pedagógico. Bom, eu, em nome da Divisão de Educação e Diversidade, da Superintendência de Gestão de Políticas Educacionais, da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal, agradeço imensamente essa roda de conversa, esse bate-papo que nós tivemos até aqui. Esperamos que seja assim, de bastante validade para todos vocês que estão nos assistindo.